Nessa aula, a gente vai aprender a fazer essa saída de praia em tricô, que além de linda, é super fácil de fazer. Vocês podem reparar aqui que ela não tem cava, ela não tem gola, ela é uma peça totalmente reta, igual na frente e nas costas, além da gente trabalhar um ponto com laçadinhas. Isso quer dizer que a nossa peça ela vai ser super rápida mesmo de fazer e o pessoal que está iniciando no tricô vai conseguir acompanhar aqui esse passo a passo sem muitos problemas. E antes de começar aqui o tutorial de fato, eu só quero conversar um pouquinho com vocês sobre os tamanhos. Eu montei uma tabelinha de referência de tamanhos de acordo com a minha tensão de pontos, gente. Então, aqui a gente precisa conversar sobre as variáveis, porque no tricô eu tenho uma tensão de ponto e tu tem outra. Então, mesmo que a gente tenha a mesma quantidade de pontos na agulha, pode ser que o meu trabalho ele fique mais largo e o teu trabalho fique mais apertado. Então, aqui vocês podem usar como referência essa sugestão de ponto, mas é sempre importante que vocês façam uma amostra. E nessa peça aqui de preferência, é importante que vocês façam uma amostra no tamanho real da peça. O que eu quero dizer com isso? Vai dar trabalho? Vai, mas é interessante vocês colocarem, vamos supor, se vocês querem o tamanho P, coloquem 50 pontos na agulha e façam algumas carreiras, umas 10 carreiras mais ou menos. Aí vocês passem um fio por dentro para vocês poderem tirar da agulha esses pontos, para vocês poderem medir no corpo de vocês. Porque esse ponto que a gente vai trabalhar tem muitas laçadinhas e por isso ele alarga muito quando a gente veste a peça, tá? Tô falando tudo isso para vocês fazerem uma peça ali com o tamanho perfeito que vocês querem que se encaixe no corpo de vocês. E agora que a gente já conversou aqui sobre a questão dos tamanhos, bora começar a nossa aula. O material que a gente vai usar para fazer aqui a saída de praia vai ser agulhas de tricô número 6, agulha de tapeçaria, uma tesoura e o fio que eu escolhi usar aqui, a linha, foi o Barroco Max Color número 6. Eu tenho um aqui fechadinho, vou mostrar pra vocês, que é esse daqui, gente, tá? Ele é um novelo, assim, bem grandão. Ele tem uma metragem aqui bem longa, 452 metros. E pro meu tamanho, eu usei 2 novelos desse e vai sobrar um pouco, tá? Eu não tenho aqui fechado porque o primeiro ali eu já usei, deixei grandinho ali pra eu já poder adiantar a gravação pra vocês. E esse segundo aqui eu aproveitei de uma peça que eu tinha feito, que eu não gostei, eu desmanchei e agora eu vou usar pra fazer saída de praia. Por isso eu não tenho aqui o rótulo pra mostrar pra vocês a cor certinho, mas é o lilás, tá? A cor lilás aqui do Barroco Max Color número 6. Qualquer dúvida, vocês deixem pra mim nos comentários que eu vou ajudando vocês, tá? Iniciando aqui o trabalho, eu vou montar 58 pontos na agulha, pro tamanho que eu visto, que é o tamanho M, tá bem? Mas como eu disse pra vocês lá no comecinho, vocês podem fazer uma amostrinha pra vocês ir vendo o tamanho que vai ficar legal, que vai ficar perfeito em vocês, tá? Vou montar aqui, então, os meus 58 pontos. Já montei aqui os 58 pontos na agulha. E o nosso ponto fantasia dessa peça, ele funciona em 6 carreiras. Ele tem uma sequência de 6 carreiras. Sendo que as 4 primeiras a gente vai fazer só o ponto meia. Bem facinho, bem simples. Vou fazer aqui junto com vocês, tá? Outra coisa, não tem pontos de borda nessa peça aqui, tá? Então, eu vou fazer o ponto meia do início ao fim. Ó, ponto meia... ponto meia, sempre aqui, ó, o ponto meia, até lá o final da carreira. Finalizando a primeira carreira, todos os pontos em ponto meia. Agora eu vou virar aqui o trabalho e vou fazer novamente todos os pontos em ponto meia. Aqui a gente tá na carreira número 2, ó. Meia, 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 sempre pontos em meia. Carreira número 2, finalizada. E agora eu vou fazer a carreira número 3 em
ponto meia. Quando eu terminar a carreira número 3, eu vou fazer a carreira número 4 também em ponto meia. Vou fazer, então, aqui mais essas 2 carreiras em ponto meia e já retorno. Finalizei aqui as 4 carreiras, tá? E eu quero mostrar aqui pra vocês a contagem dessas carreiras, pra quem se perdeu ou pra quem não sabe. Como a gente tá trabalhando sempre todos os pontos iguais aqui na agulha, sempre o ponto meia, a contagem vai ficar dessa forma aqui, gente, ó. 1, aqui onde tá as correntinhas do tricô, 2 aqui no Vzinho da meia, 3 na correntinha do tricô e 4 aqui no último Vzinho da meia, tá? Se a gente estivesse trabalhando o ponto malha, que é tricô num lado e meia do outro, a contagem seria diferente, a gente contaria só pelas correntinhas do tricô ou só pelos Vzinhos da meia, tá? Vou mostrar aqui do outro lado também como a gente vai contar dessa forma, ó. Desse lado aqui eu vou começar aqui. Essa parte a gente botou os pontos, então eu começo aqui no Vzinho da meia, 1, 2, 3 e 4 termina na correntinha do tricô. 4 carreiras aqui, então, eu fiz do ponto meia. E agora, as próximas 2 carreiras, para finalizar a nossa sequência de 6 carreiras, a gente vai fazer um pouquinho diferente para dar aquele detalhe ali alongado do Vzinho da meia. Nessa primeira aqui, que no caso é a carreira número 5, a gente vai começar a sequência fazendo um ponto em meia. Então, aqui, ó, um ponto em meia. E agora, a gente vai fazer 2 laçadas, tá? Vou pegar a laçada aqui por baixo, assim, ó. 1, 2. 2 laçadas. E um ponto em meia. Novamente, 2 laçadas. 1, 2. E um ponto em meia. 2 laçadas. E um ponto em meia. 2 laçadas e um ponto em meia, tá? Vou fazer de novo aqui, gente, olha só. Uma laçada e mais uma laçada. Se vocês forem olhar aqui na agulha, fica parecendo que tem uma laçada só, tá? Mas é porque a outra vai aparecer depois que a gente fizer a laçadinha do ponto meia, reparem, ó. Vou fazer aqui, ó, e automaticamente, quando eu fizer a laçada, a outra laçadinha aqui de trás vai ficar na agulha. Tá? E aí, eu vou ter, ó, 2 laçadas. Aqui tá o outro ponto, 2 laçadas e um ponto em meia, tá? Mas se vocês seguirem aqui essa ordem na cabeça de vocês, ó, não vai dar errado. Uma laçada, 2 laçadas, um ponto em meia. Uma laçada, 2 laçadas e um ponto em meia. Uma laçada, 2 laçadas e um ponto em meia. Uma laçada, 2 laçadas e um ponto em meia. Essa carreira, ela é só isso até lá o final. Reparem aqui comigo que vai ficar bem apertadinho na agulha. Ó, gente, fica até difícil de manusear, de mexer. É assim mesmo, tá? Depois lá a gente vai soltar na outra carreira, tá? Então, é normal ficar apertado, não pensem que o de vocês tá errado. Ó, vou fazer mais um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. 2 laçadas e um ponto em meia. Ó, e aqui a gente vai colocando pra lá. Eu vou fazer aqui essa sequência, então, de 2 laçadas. Opa! 2 laçadas e um ponto em meia até lá o final da carreira. Cheguei no finalzinho aqui da carreira número 6. Ó, 2 laçadas, um meia, 2 laçadas e termina com um ponto em meia. Gente, super, super apertado, bem difícil de mexer, mas é assim mesmo, como eu falei pra vocês. E agora a gente tem 1 milhão de pontos aqui na agulha de tricô e a gente vai tirar eles na próxima e última carreira da nossa sequência, que é a carreira número 6. Começando novamente com um ponto em meia. Tá? Aqui vai ser bem difícil ir puxando, porque ele fica bem apertadinho. Ó, um meia. E aqui onde tem as 2 laçadas, eu vou tirar elas da agulha. Só isso, ó. Tira uma, tira outra. Desse jeito, vai ficar assim mesmo, tá? Essa bolsinha grandona, essa bolsona. Um meia e tira as 2 laçadas. Um meia e tira as 2 laçadas. Reparem que o meia a gente vai fazer
da onde vem aqui o ponto meia, ó, da onde vem um ponto. No caso desse lado aqui, ele aparece em ponto tricô. Ó, um meia e tira as duas laçadas. Puxando aqui mais. Um meia, tira as duas laçadas. Um meia e tira as duas laçadas. Um meia e tira as duas laçadas. Depois, aqui a gente vai puxando assim, ó, pra ele dar a forma do ponto, olha só que bonitinho, viram? E aí, continua até lá o final da carreira. Um meia e tira as duas laçadas. Finalizando a carreira de tirar as laçadinhas, e eu vou terminar com um ponto em meia, tá? Agora que eu finalizei, eu vou ajeitar aqui e vou puxar desse jeito para ele ir se acertando, tá? A gente sempre vai fazendo e vai dando uma puxadinha, tá? E ele vai terminar a sequência dessa forma aqui. Deste lado aqui já vai ficar parecendo uma carreirinha, ó, gente, viram? E agora é só reiniciar ali a sequência das nossas 6 carreiras. Eu vou fazer agora 4 carreiras no ponto meia. Vou mostrar aqui pra vocês a primeira só. Ó, vou fazer aqui o primeiro ponto. Que ela fica, quero mostrar pra vocês que ela fica bem soltinha, gente, ó, de fazer. Tá vendo? Mas é assim mesmo, ó. Ela fica soltinha, porque a gente acabou de tirar 2 laçadas. Tá? Ó, fica bem espaçado. E a gente vai ajeitando isso agora nessa carreira. Só fazer todos os pontos em ponto meia normalmente. E cuidando aqui para esses pontinhos que estão soltos não sair da agulha. Ó, gente, aí conforme a gente for fazendo, a gente vai puxando, ó. Tá vendo que ficou bem solto e feio aqui o ponto? Mas a gente vai puxando, ó, tá vendo? E ele vai se acertando e ficando perfeitinho. Vou seguir fazendo aqui, então, até lá o final da carreira. Finalizando a carreira em ponto meia, que é a carreira número 1 da sequência que recomeçou. E antes de fazer a segunda, eu vou dar essa puxada aqui para acertar os pontos. Ó, pronto. Aqui já tá bom. Aí, agora aqui eu vou fazer mais uma carreira em ponto meia, depois mais uma e mais uma, até eu completar 4 carreiras em ponto meia. Eu vou fazer aqui as 3 carreiras que faltam para completar as 4 e depois eu volto porque eu quero mostrar para vocês como é que vai ser essa contagem para vocês não precisarem ficar pensando, será que eu fiz a carreira 3 ou a 4? Para vocês só irem fazendo e depois conseguirem ver aqui a olho mesmo se tá no momento já de fazer a carreira das laçadinhas, tá? Carreira 4 finalizada, vou dar uma puxadinha aqui como sempre, pra gente ir acertando os pontos, pra gente ir arrumando. E agora, gente, eu vou fazer a carreira das laçadinhas, né? Tá no momento de fazer a carreira que tem as 2 laçadinhas. Como que eu sei disso sem precisar ficar contando na cabeça quantas carreiras eu fiz? Por este lado aqui, em que eu vou fazer essa carreira das laçadinhas, eu tenho que contar aqui 3 correntinhas do ponto tricô, que aparece aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Ó, gente, aqui tá a primeira, aqui tá a segunda e a terceira tá logo aqui coladinha na agulha. Do outro lado, que é o lado que eu não vou trabalhar agora, né, porque os fios estão pra esse lado, vão ter só 2 correntinhas, ó. 1, 2, tá vendo? 1, 2. Quando o trabalho estiver dessa forma, tá? 2 correntinhas de um lado e 3 correntinhas do outro, que é o lado que a gente vai trabalhar agora, é porque tá no momento de fazer a carreira das laçadinhas. Vai ser sempre assim a partir de agora, tá? Sempre dessa forma. Vocês podem olhar por aqui também, quando os 2 fiozinhos estão pro mesmo lado, que quer dizer que tá no momento de fazer uma carreira número ímpar, no caso aqui é a carreira número 5, a carreira das laçadinhas, mas essa peça ela é muito longa, então a gente não vai poder contar sempre aqui com essa técnica. Por isso que eu acredito que seja mais fácil a gente ver 3 correntinhas de um lado, 1, 2, 3, e 2 correntinhas de outro. Quando tiver dessa forma aqui, a gente vai fazer a carreira das laçadinhas, que é o que eu vou fazer aqui agora com vocês, ó.
o primeiro ponto em ponto meia. Outra coisa muito importante que eu quero falar pra vocês. Gente, tenham cuidado pra não apertar aqui essa primeira laçada. Não fazer muito apertado aqui, tá vendo? Ó, ai, apertado. Não. Por quê? Porque senão o trabalho de vocês vai ficar muito apertado aqui na lateral, ele vai encolher. E aí ele não vai ficar a peça longa, bem retinha. Então, esse primeiro ponto sempre, em qualquer um dos dois lados, tanto nesse quanto nesse. Quando vocês forem fazer, vocês vão fazer bem soltinha aqui, bem levezinha, essa laçadinha em ponto meia, tá? Dessa forma aqui. Aí agora a gente tem as laçadinhas, né? Então, 1, 2 e 1 ponto em meia. 1, 2 e 1 ponto em meia. 1, 2 e 1 ponto em meia, tá? E eu vou seguindo aqui essa sequência da carreira das laçadinhas até lá o final. Finalizando aqui 2 laçadinhas e o último ponto em ponto meia. Agora a gente vai tirar essas laçadinhas da agulha, começando com 1 ponto em meia, bem leve, sem puxar muito esse fio aqui, gente. Vou tirar as 2 laçadinhas, vou fazer 1 ponto em meia, vou tirar as 2 laçadinhas. 1 ponto em meia, tirar as 2 laçadinhas, tá? E aí, continua assim, 1 ponto em meia e tira as 2 laçadinhas até lá o final da carreira. Finalizando aqui a carreira de tirar as laçadinhas, ó, vou puxar aqui pra deixar ele bem ajeitadinho. E já começou a dar forma aqui, ó, gente, a peça. Ela parece, gente, aqui ser muito fininha, né? Mas depois ela alarga. Ela alarga bastante no corpo, tá, gente? Antes de falar aqui desse tamanho da largura, eu só quero falar pra vocês agora do comprimento da peça. O que a gente vai fazer agora é seguir essa sequência das 6 carreiras, faz 4 carreiras em ponto meia, depois faz aqui as laçadinhas, tira as laçadinhas. Do jeitinho que eu expliquei pra vocês, é só vocês seguirem fazendo sempre, sempre, sempre assim, até chegar no tamanho ali, na medida exata que vocês querem que tenha a saída de praia de vocês. Quando tiver ali no comprimento exato que vocês querem, aí a gente vai só arrematar os pontos. Essa peça não tem cava, não tem gola, ela é super facinha de fazer e o caimento dela fica bem bonitinho. Eu vou passar para vocês agora a medida final que deu aqui a minha de altura. Para isso eu vou usar aqui essa outra parte que eu já adiantei, porque as costas e a frente são exatamente iguais, não tem diferença. Só que assim, gente, vocês precisam mesmo colocar no corpo ali pra medir. Porque olha só, o que eu falei pra vocês que eu ia mostrar da largura. Essa peça, ela larga no corpo, tá vendo? Vocês podem colocar mais pontos, óbvio, pra fazer ela bem caidinha assim. Mas no corpo, ela dá uma boa largada. Eu coloquei a imagem aí pra vocês verem de eu vestindo a peça, pra vocês terem uma noção do tanto que esse ponto alarga, tá? Ele mexe bastante aqui, ó. E quanto mais ele alarga, eu acho que fica mais legal, ó, porque ele fica furadinho, fica bem bonito. Só que conforme ele for alargando, assim, para as laterais, na largura, ele vai diminuindo o comprimento. Por isso que vocês precisam experimentar no corpo de vocês. Porque se vocês forem só aqui pelo tamanho, colocar o tamanho para ver o caimento, quando vocês costurarem a peça, vai diminuir o comprimento. Então, experimentem ali o máximo que vocês puderem para ficar do tamanho mais próximo do tamanho desejado. Sobre a medida aqui do comprimento, a medida do comprimento deu aproximadamente 100 centímetros, mas só colocando a peça assim, gente, ó, na mesa. Tá vendo? Sem esticar, sem abrir aqui pra lateral, deu mais ou menos 100, tá? Lembrando, tem que experimentar no corpo, porque vai ficar completamente diferente. Tem muitas variáveis aqui, gente, que não é só de alongar, de esticar, de ficar mais largo. Também tem a função da tensão do ponto de vocês. Pode ser que no ponto de vocês, esse ponto fantasia, fique com um tamanho completamente diferente. Então, o mais importante aqui é colocar no corpo, experimentar
para ver o tamanho ideal que vocês querem que tenha essa peça. Quando chegar no tamanho exatamente perfeitinho, a gente vai fazer aqui o próximo passo, que é arrematar os pontos. Primeira coisa aqui, antes de fazer o arremate, eu não vou arrematar depois de fazer 4 carreiras em tricô. Eu vou arrematar depois de fazer 3 carreirinhas em tricô, tá, gente? Porque eu acho que vai ficar mais bonitinho ali o acabamento na gola. Para isso, tem que estar 2 correntinhas desse lado e 2 correntinhas do outro lado, tá? A correntinha do tricô, ó. 1, 2, 1, 2. Aí sim eu vou arrematar. Se vocês quiserem arrematar em outro momento, não tem problema, tá? Aí vai da preferência de vocês, do gosto de vocês. O arremate que eu vou fazer é aquele bem simples, padrão, que eu faço em todas as peças aqui do canal, que é pegar 2 pontos juntos aqui, fazer em tricô e devolver esse ponto para agulha. Pega 2, faz em tricô, devolve esse ponto para agulha. Pega 2, devolve para agulha. Eu sempre dou uma puxadinha aqui para não ficar muito langanho, sabe, na gola. 2 juntos, devolve para agulha. Dá uma puxadinha no fio. 2 juntos, devolve para agulha. 2 juntos, devolve para agulha. Eu sigo fazendo aqui essa sequência de 2 juntos e devolve para agulha, para fazer 2 juntos novamente, até lá o final da carreira. Terminando o arremate, os últimos 2 pontos, aí eu vou cortar aqui o fio, tá? Não vou cortar tão longo, gente, porque pra fazer essa costura aqui, tá, só vou finalizar aqui antes, tá? Aí eu vou passar aqui por dentro pra fazer o nozinho. E pronto. Eu não deixei o fio tão longo, porque essa peça aqui, ela é muito, muito longa. Então, eu teria que deixar um fio gigante, ia ficar muito ruim de costurar. Então, a gente vai, na hora da costura ali, ir costurando um pouquinho, depois a gente pega um fio novo pra finalizar. Tá, gente? E agora que a gente já tem um dos lados aqui pronto, ou frente ou costas, a gente vai fazer o outro lado exatamente igual. A mesma coisa, o mesmo tamanho, tá? Uma dica aqui pra vocês saberem que tá exatamente do mesmo tamanho, ao invés de medir, é vocês contarem aqui, ó, tá? Quantas laçadinhas tem. No caso, eu vou mostrar pra vocês quantas laçadinhas eu tenho. 21, 22, 23. Aqui no meu caso deu 23 laçadinhas do tamanho que eu quero com a minha tensão de pontos, tá? Aí vocês veem quantas laçadinhas deu em um dos lados para fazer exatamente igual do outro lado. Então eu vou fazer ali o meu outro lado, finalizar minha peça, para depois retornar com ela já arrematada pra gente fazer a última parte, que é costurar a peça. Pronto, gente, já fiz aqui as 2 partes, frente e costas, exatamente do mesmo jeito, do mesmo tamanho. E agora a gente vai passar para a última parte, que é a parte da costura. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar de fato a costurar é marcar ali as partes que a gente vai costurar e as partes que a gente não vai costurar, porque a gente precisa ali ter o espaço para passar a cabeça, que vai ficar ali uma parte que não tem costura aqui em cima, e também os 2 buracos ali para passar os braços. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, que eu escolhi fazer a parte de cima nessa parte que a gente arrematou, tá? E a parte de baixo lá vai ser a parte onde a gente começou o trabalho. Como eu sei que eu tô nessa parte? Porque aparece aqui, ó, essa carreirinha em meia, fica bem direitinho aqui, ó, ladeada, tá vendo? Os vezinhos da meia. Ó, desse jeito aqui, tá? Desse outro lado aqui, que aparece só correntinha de tricô, vai ser o lado que a gente vai usar pra fora, vai ser o lado da frente da peça. Esse aqui vai ser o lado do avesso, tá? Então, eu vou juntar lado do avesso com lado do avesso, um de frente pro outro. Vou deixar posicionado assim pra poder iniciar a costura. Com a peça já posicionada, eu vou utilizar marcadores. Se tu não tiver um marcador desse aqui, tu pode também marcar com um pedacinho de fio, não tem problema. A gente vai usar eles aqui para saber
exatamente onde que a gente vai deixar o espaço aqui da gola sem costurar e onde vai estar aqui o ladinho do ombro pra gente fazer a costura. Eu vou usar uma camiseta minha aqui pra me auxiliar na função da metragem da gola. Aí eu vou posicionar ela aqui mais ou menos no meio da peça e vou colocar os marcadores para aí sim eu poder medir aqui, né, ver quantos centímetros que ficou para a gola e poder distribuir aqui perfeitamente para ficar com os dois ombros ali costurados exatamente do mesmo tamanho. Agora que eu tenho os marcadores posicionados, eu vou medir para ver com quantos centímetros aqui eu fiquei, para ver o tamanho que vai ter mais ou menos a minha gola. E somou aqui 26 centímetros. Agora eu vou dar uma olhadinha nos ombros para ver qual o tamanho que tá aqui, pra gente deixar os dois lados exatamente, né, com a mesma metragem. Para vocês saberem, deu 9 centímetros de cada lado aqui do ombro, vai ser então 9 centímetros de cada lado que eu vou costurar. Dica importante, vamos contar aqui, gente, quantos pontos que deu, tá? Esse total de 9 centímetros. Por quê? Pra gente ter os dois lados exatamente ali do mesmo tamanho mesmo na costura, tá? Eu contei aqui as minhas laterais e para vocês saberem, eu contei um total de 13 pontos e no ponto número 14 eu encaixei o meu marcador na parte da frente com a parte das costas, tá? A gente vai fazer isso dos dois lados e agora finalmente a gente vai começar a costura do ombro. Iniciando a costura do ombro. Eu vou fazer uma costura circular aqui, tá, gente? Mas vocês podem fazer a costura que vocês acharem melhor. Essa parte aqui é bem opcional, façam como vocês acharem mais prático. Eu vou começar pegando aqui o primeiro ponto, vou achar ele aqui desse ladinho de dentro, ó, tá aqui ele, tá vendo o Vzinho? E vou colocar a minha agulha por baixo aqui, tá? O fio tá vindo deste lado aqui de trás, eu vou colocar aqui por este lado aqui da peça que tá na frente. Tá? Vou pegar aqui o primeiro Vzinho, tá? Na lateral aqui não, essa aqui é a lateral. Vou colocar aqui por baixo, tá? E aí eu vou procurar agora o primeiro ponto, no caso não é daqui de onde tá saindo o fio, é esse aqui. E vou colocar a minha agulha, tá? Daí eu vou puxar aqui. E a gente já prendeu, ó, tá vendo? A gente já pode começar a costura circular. Pra ir fazendo a costura circular, eu vou só pegar ponto com ponto e vou fazendo nesse sentido aqui, ó, tá? Esse primeiro aqui eu já coloquei minha agulha, então eu vou pro próximo ponto com o próximo ponto. E aí eu vou puxar o fio. Agora, o próximo ponto, eu vou ver aqui bem direitinho de onde saiu. Ó, eu consigo ver que ele saiu aqui desse ponto, então eu vou pro próximo. E pego aqui com o próximo de trás. Eu gosto dessa costura aqui porque ela é muito fácil, muito rápida de fazer. E embora a gente faça aqui pelo lado da frente, o acabamento dela fica bem bonitinho. Agora, eu vou fazer mais alguns pontinhos e já mostro pra vocês. Só não se enganem aqui, tá? Com o ponto que vocês têm que pegar de achar que, eu tenho que pegar esse aqui agora, porque é o que aparece. Não, gente, ó. Se vocês puxarem, vocês vão ver que eu já coloquei aqui, já tem um fio saindo desse ponto aqui, ó. Tá? Então, tem que ver bem direitinho o próximo que eu vou colocar, que é esse aqui. Esse lado aqui é mais tranquilo de ver, o lado de trás. Tá? Daí, prestem bastante atenção, que caso vocês não saibam fazer essa costura ainda, logo vocês acostumam e pegam aqui, né, a manha pra fazer. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como é que fica, tá vendo? Ela fica desse jeitinho aqui, tá? Eu gosto bastante desse acabamento, vai ficar assim o ombro. Tá? Vou fazer mais aqui uns pontinhos até chegar ao marcador. Tô chegando aqui no marcador, tô nos pontinhos do lado dele. E agora eu vou pro marcador, próximo ao marcador. Então, eu posso tirar ele já, que eu já vou encaixar aqui no ponto que ele tava marcando. Esse e esse, aqui. E pronto. Pra finalizar aqui essa costura, eu vou passar o meu fio novamente aqui, tá? Pra ele ir lá pra trás, assim, de uma forma segura. E aí, aqui atrás, agora a gente arremata ele. Já vou arrematar rapidinho aqui com vocês. Porque acontece, o arremate que eu vou fazer aqui agora, eu vou fazer no final de todas as costuras, tá? Então, eu já vou mostrar pra vocês agora aqui. Pra vocês já saberem. Eu vou
passar o fio um pouquinho pra cá primeiro, antes de fazer o nozinho. Ó, vou vir com ele pra cá. Aí aqui, ó, eu vou fazer um nozinho com ele, assim, dessa forma, ó. Não pode puxar tanto pra não ficar apertado. Tá ótimo. E aí, eu vou vir mais um pouquinho com ele aqui pra dentro, tá? Dá pra fazer ainda. Deixa eu ver se tá bom, tá bom. Mais um nozinho pra gente certificar que ficou bem amarradinho. Ó, eu gosto de botar bem no meio do fio, gente, ó, tá vendo? Eu encaixo aqui no meio, tá? Que é pra não ter problema mesmo de se soltar. Que aí, se encaixar lá no meio, ele não vai soltar esse nó nunca mais. Tá, puxei. E agora eu vou esconder só mais uma vez. Ó, vou vir aqui com o meu fio pra cá. E pronto. Agora aqui eu já posso cortar o fio escondido. Agora eu vou fazer essa costura do outro lado exatamente igual, tá? Pra ficar 100% igual, gente, eu vou só virar assim, ó, pra esse lado, tá vendo? Virar assim a peça, porque aí o fio vai sair do mesmo lugar e eu vou fazer aqui o mesmo processo. Só uma coisa pra vocês saberem, eu tô usando o fio que sobrou, tá? Então é sempre interessante a gente deixar bastante fio. Se vocês não têm fio que sobrou, né, se tá curtinho, vocês podem usar um fio novo, tá? É só encaixar o fio novo na agulha de tapeçaria, fazer um nozinho aqui, vocês podem fazer um nozinho inicial com ele, ou só começar a costurar mesmo e no final fazer um arremate, tá bem? Qualquer dúvida, sempre deixem pra mim nos comentários, dali que eu vou tentando ajudar vocês como eu puder. Agora eu vou fazer então aqui esse lado a mesma costura, exatamente igual. Ombros costurados, estou mostrando aqui pra vocês o jeitinho que ficou. E agora a gente vai costurar a lateral da peça. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de costurar é marcar ali exatamente a parte que a gente vai iniciar a costura ou finalizar, porque vocês podem escolher também iniciar a costura lá pela parte de baixo ou por essa marcação que a gente vai fazer agora. Para fazer essa marcação, novamente eu vou usar minha camiseta para ver aqui exatamente o tamanho que fica bom em mim. É sempre bom vocês ou medirem no corpo de vocês ou usarem uma peça de vocês para fazer isso. Depois de posicionar aqui e saber exatamente o lugar que eu quero que fique, né, que inicie a minha costura, eu vou usar um marcador novamente para saber onde iniciar essa costura. Aqui no caso eu tô colocando um fio para vocês verem como que eu utilizo o fio para quando eu não tenho um marcador, e eu só passo aqui o fiozinho e faço um nozinho. Tô contando aqui para saber quantas laçadinhas tem para eu fazer do outro lado exatamente igual, sem precisar medir novamente com a camiseta. E depois de fazer aqui a marcação dos dois lados, a gente pode iniciar a costura. Agora, gente, em relação a essa costura lateral, enquanto vocês observam eu fazer aqui a costura, que eu vou fazer uma costura invisível, eu quero falar pra vocês que vocês tem a opção de fazer essa saída de praia meio abertinha dos lados. Como vocês podem ver, eu iniciei a minha costura lá de baixo, porque eu queria a minha toda fechada. Mas também tá super na moda tu ter uma saída de praia que começa a costura ali logo abaixo do braço, ali da axila. E quando tá chegando lá embaixo, ela fica abertinha dos lados, sabe? Vocês não costuram até lá embaixo. Deixam mais ou menos um palmo ou mais e finaliza a costura assim. Daí ela vai ficar com uma frestinha ali de cada lado da peça. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a costura que eu tô fazendo aqui. Eu pego, gente, aqui na lateral, olha, cada correntinha do ponto tricô de cada lado, uma de cada lado, e vou unindo a peça dessa forma, como vocês estão vendo aí. Essa é a costura invisível. Quando chega na parte da laçada, eu só passo o meu fio dessa forma assim, ó, tá? Eu vou ver aqui na lateral e vou passar, tá? De algum dos lados. Eu só passo assim, eu não me apeguei tanto a essa parte da costura, porque depois nem aparece tanto, sabe? Ali no acabamento, quando a gente tá usando. Vocês não precisam fazer a costura igual a minha, tá? Vocês sempre têm a opção de fazer outra costura que vocês acham que vai ficar mais bacana. Inclusive, vocês podem costurar com uma linha de costurar, ou quem tem máquina pode costurar com a máquina de costura. Vai sempre da preferência de vocês, tá? Só queria mostrar aqui pra vocês de pertinho o jeito que ficou o acabamento com essa costura que eu decidi fazer.
Mais uma coisa importante que eu preciso mostrar aqui nessa costura, e essa é principalmente para quem tá iniciando no tricô, é adicionar um fio novo aqui na costura, né? Porque a gente não tem fio suficiente para costurar. Então, eu vou pegar aqui um pedaço bem bom de fio, tá? Peguei um pedacinho bem grande. Vou colocar aqui a minha agulha de tapeçaria, vou fazer mais um pouquinho aqui da costura com vocês, para vocês verem. Eu vou encaixar esse fio novo quando eu tiver nessa parte de costurar as correntinhas do tricô, tá? Porque daí a gente vai poder esconder, vai ficar mais fácil da gente fazer aqui o acabamento. Vou deixar o meu fio velho lá pra trás, pra parte do avesso. Vou colocar aqui o fio novo na agulha de tapeçaria e vou fazer a costura aqui, gente, ó, vou encaixar como se fosse o fio velho, lá do outro lado. Vou puxar bem o fio e deixar o fiozinho lá pra trás, o fio novo, onde tá o fio velho. E aí, eu deixo os dois fios aqui soltos e continuo a costura como se não tivesse nenhum fio adicionado aqui, tá? Que daí eu faço mais alguns pontinhos, tá? Pra firmar bem aqui esse fio novo. Aí, depois eu dou uma puxadinha, viro, e aí eu posso amarrar os dois fios lá atrás, ó. Olha aqui na frente, tá tudo certo, faço mais um nozinho. E pronto, já tenho um fio novo adicionado. Agora é só eu continuar a minha costura normalmente até eu finalizar ela. Cheguei aqui no finalzinho da costura, como eu fiz de baixo pra cima, eu vou terminar nessa parte de baixo da axila. Vou cortar aqui o marcador, porque eu fiz ele de linha. E vou finalizar aqui no primeiro ponto em tricô. Vou passar aqui, né, já passei no caso esse primeiro ponto em tricô. Vou vir com o meu fio lá pra trás, pra poder fazer o acabamento aqui na parte do avesso. Eu vou fazer aqui alguns nozinhos e vou ir escondendo o fio e fazendo nozinhos, cuidando pra deixar essas duas partes aqui, da frente e a de trás, bem unidas, tá? Pra não ficar muito largo aqui essa parte de baixo do braço. Então, eu vou fazendo nozinhos, vou unindo, vou escondendo, tudo pelo lado do avesso, pra deixar bem forte, pra não aparecer nada dessa amarração. Depois que eu finalizar, que eu achar que tá bem firme, que tá bem legal, eu posso já cortar o meu fio e aí essa costura já tá finalizada. Agora é só costurar o outro lado, fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nessa lateral, fazer na outra lateral. No caso, eu já fiz os dois lados, já estão costurados e eu tô mostrando aqui pra vocês a peça pronta, tá? Esse aqui é o resultado final. A peça vestida no corpo, vocês já viram lá no comecinho do vídeo. Se vocês quiserem rever, é só voltar o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido clara. Eu me esforcei bastante aqui com o áudio externo para vocês entenderem melhor o que eu tava tentando explicar. Mas se ficou alguma dúvida, deixem pra mim nos comentários que eu vou tentando ajudar vocês por lá. Hoje eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a nossa próxima aula!